Se você usa o dinheiro para fugir de você mesmo, nenhuma quantia no mundo vai ser suficiente para te deixar rico. Mas se você usa o dinheiro como uma ferramenta, como um meio, como uma estratégia de liberdade própria, de liberdade para a sua própria vida, a conversa vai mudar completamente. O Pai Rico vai dizer algo muito direto pra gente. Informação financeira não é gratuita. Conselhos errados custam caro, a gente paga caro. E conselhos baratos geralmente vêm de quem nunca construiu absolutamente nada na vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Livro, Pai Rico, Pai Pobre, último episódio. Gente, o que você faz quando a vida parece colocar dificuldades no seu caminho? Quando a vida aperta, você costuma recuar ou decide encarar o jogo, encarar de frente? O problema não é o obstáculo, pessoal. Pensem junto comigo. É como a gente reage a esses obstáculos, como a gente reage a eles. Todo mundo enfrenta dificuldades, poucas pessoas vão aprender com elas, mas todo mundo vai enfrentar, não tem jeito. Estudos da psicologia mostram que o impacto a um evento difícil na vida de qualquer ser humano depende muito da maneira como esse ser humano interpreta esse evento, da resposta que essa pessoa vai dar ao evento em si, vai dar ao mundo. É a reação que importa. Esse livro nunca foi sobre dinheiro. Esse livro sempre foi sobre comportamento, sobre mentalidade, sobre como você reage quando a vida coloca obstáculos no seu caminho. E é exatamente por isso que o Robert Kiyosaki, que é o autor desse livro, encerra essa jornada, que é esse episódio de hoje, falando de duas coisas essenciais. Primeiro, superar os obstáculos e depois se movimentar. Porque entender as coisas sem conseguir tomar ações não vai mudar nada na vida de ninguém. Então as duas coisas precisam caminhar juntas. Nesse capítulo 7, o Pai Rico deixa claro que existem 5 grandes razões pelas quais financeiramente a gente acaba não avançando. E aí a gente vai falar dessas 5 razões agora, prestem atenção. Medo é a primeira delas, ceticismo é a segunda, preguiça é a terceira, maus hábitos é a quarta e arrogância é a quinta razão. E eu quero que você perceba algo muito importante sobre esse tema, sobre esse ponto. Nenhuma dessas razões tem a ver com falta de dinheiro, com escassez financeira. Todas vão ter a ver sobre como a pessoa pensa, como ela sente, como ela reage. E a gente vai começar a falar sobre o medo, a gente vai começar pelo medo. Ninguém gosta, gente, de perder dinheiro. É lógico, né? Isso é humano, da característica humana. Mas o Pai Rico diz que é quase desconfortável, mas a gente precisa aceitar, ouvir uma coisa importante. As únicas pessoas que nunca perdem dinheiro investindo são aquelas que nunca investem. Fato, né? Então, todo mundo vai sentir medo. O medo, ele faz parte da vida de todos nós. A diferença entre os ricos e os pobres não é a ausência do medo, é a forma como cada um vai lidar com esse medo. O medo paralisa algumas pessoas. Não é assim que acontece? Mas com outras, ele já age diferente, ele educa, ele tem esse poder de educar. Ele fala muito sobre aprender, perder não como um fracasso final na vida da gente, mas como uma parte do nosso processo de vida, da nossa vivência, da nossa experiência. E vencer grandiosamente. Mas mesmo quando a gente perder, a gente deve perder também em grande estilo. E é isso que o Robert defende no livro. Não se trata de esconder a derrota, de colocar ela debaixo do tapete. Não é fingir que algo errado não aconteceu, mas aprender com esse algo errado. Porque quem foge, gente, da perda, foge do jogo. E ele traz isso de uma maneira muito legal. Ele fala também depois sobre o ceticismo, que é o próximo ponto. Às vezes a gente não acredita em determinadas oportunidades que surgem na vida e a gente pensa, isso é bom demais para ser verdade. O problema do ceticismo é que quando ele aparece, acaba podendo se tratar de uma certa negligência, ele se mistura com mais de uma coisa. A gente acaba deixando a oportunidade passar, porque a gente deixa o medo e o ceticismo tomarem conta. E em seguida ele vai falar da preguiça, que é o terceiro ponto, né? A preguiça física, é a preguiça mental, é a preguiça de uma maneira geral. Por exemplo, eu não quero aprender sobre isso, eu não quero me aprofundar em determinado assunto, eu não quero saber como lidar com esse problema, isso não é algo que eu gosto. Então, muitas vezes, ele chama atenção para a pessoa que chama tudo isso de falta de tempo, mas no fundo é só uma falta de prioridade na vida.
E aí por isso ele também coloca como preguiça. Depois ele entra no campo dos maus hábitos. Um deles, gente, vai aparecer nesse livro em alguns momentos, como por exemplo, ele fala sobre pagar todo mundo primeiro e deixar você por último, né? A gente estudou isso em um dos episódios. Pagar as contas, os boletos, as despesas, e se sobrar alguma coisa, a gente pensa na gente, não é assim? E o Pai Rico diz exatamente o contrário. Pague a si mesmo primeiro, porque os hábitos de hoje vão construir o futuro de amanhã. E por fim, o último de todos aí, dos 5 que ele cita, ele fala sobre a arrogância. A arrogância de achar que a gente já sabe muito, que a gente já sabe o bastante, de não querer aprender mais, de rejeitar conselhos de outras pessoas mais experientes. E ele fala que a arrogância fecha portas, enquanto a humildade pode abrir caminhos. Quem acha que já sabe tudo, infelizmente, vai parar de crescer muito mais cedo do que outras pessoas. Então, gente, esse capítulo inteiro ele é um espelho. Ele não acusa, ele revela. São coisas diferentes. E aí o livro vai dar um passo adiante, um passo para frente. Quando ele chega no capítulo 8, o Pai Rico vai dizer algo simples e poderoso. O ouro está por toda parte. A maioria das pessoas não foi treinada para enxergar esse ouro. Essa que é a diferença. Aqui, gente, o Pai Rico não está falando sobre sorte. Ele está falando sobre visão, sobre treino mental, sobre aprender a enxergar oportunidades onde outras pessoas só enxergam problemas. E isso só acontece quando você se movimenta, né? A gente só vai começar a perceber tudo isso depois que a gente se movimenta. Ele deixa muito claro que a riqueza não vai surgir da noite para o dia, para ninguém. Ela surge por conta de um processo mental que é treinado todos os dias. Exige muito empenho, disposição. Ele até faz uma analogia dizendo que é como andar de bicicleta. No começo a gente morre de medo. Depois vai virar algo natural. Você aprende andando. E o Pai Rico, gente, ele também vai falar sobre desenvolver o seu gênio financeiro. Olha que interessante. Todos nós temos um gênio financeiro, segundo ele. O problema é que a maioria foi educada para adormecer esse gênio. A escola vai ensinar a gente a trabalhar pelo dinheiro, mas não ensina o dinheiro a trabalhar para a gente, trabalhar por nós. Ensina a buscar segurança, mas não ensina a gente a construir a nossa própria liberdade. Por isso ele insiste tanto em movimento, movimento. Aprender algo novo, conversar com pessoas diferentes, ampliar o nosso campo de contatos, as pessoas que a gente conhece, sair da bolha, testar, errar, ajustar e continuar a vida sempre assim, nesse ciclo. Ele fala sobre motivação. Se o seu motivo não for suficiente, qualquer dificuldade vai virar uma desculpa no seu dia a dia. Mas quando o motivo das pessoas ele é um motivo concreto, real, o cansaço não vai vencer. O medo não vai paralisar. O motivo vence. Ele faz você caminhar para frente. Depois ele vai falar sobre escolhas diárias, pequenas decisões repetidas todos os dias da nossa vida. Elas geram grandes resultados ao longo do tempo. O que você lê, com quem você anda, como você gasta o seu dinheiro, onde você coloca a sua atenção. Nada disso é neutro, pessoal. Tudo isso constrói, é de pouquinho em pouquinho. E o Pai Rico também alerta sobre escolher bem as pessoas que estão ao nosso redor, porque opiniões custam caro. Nem todo conselho vem de quem chegou onde você quer chegar. E ouvir demais quem vive estagnado, quem vive com medo, te mantém também no medo, na zona do medo. Outro ponto forte desse capítulo, gente, é aprender as coisas mais rápido, aprender, aplicar, ajustar, colocar a mão na massa, não esperar muito para fazer as coisas acontecerem. Quem espera não sai do lugar. Quem se movimenta evolui. E o Robert defende esse ponto de vista. Quase no fim, ele vai reforçar algo que atravessa o livro inteiro junto com a gente. O dinheiro, gente, amplifica quem você já é, potencializa. Ele não vai resolver vazios, ele não vai corrigir falta de propósito de pessoas que não têm propósito. Ele não conserta decisões ruins. Por isso o trabalho vai sempre começar aqui de dentro de nós. Esse livro, gente, vai terminar hoje. A gente está terminando esse episódio, mas a jornada não termina. E talvez esse seja o ponto mais importante para a gente levar para casa. O Pai Rico, Pai Pobre não é um manual de investimentos, como muitas pessoas pensam. É um convite à responsabilidade, à consciência, à maturidade. Se você fechar esse livro pensando apenas em ganhar mais dinheiro,
você perdeu completamente a essência que ele traz para você. Mas se você fechar esse livro pensando em pensar diferente, em agir diferente, em se movimentar, então ele cumpriu com o papel dele na sua vida. Pensa sobre isso. Eu quero, gente, encerrar te fazendo uma pergunta muito simples. O que a partir de hoje você vai fazer diferente depois que você absorveu esses 3 episódios que se passaram e mais esse de hoje? Que a gente está totalizando 4 episódios aqui desse livro, né? Não adianta daqui um mês, quando tudo estiver caminhando perfeito, porque a gente achar que não tem nada para mudar, que não tem movimento na vida para gerar. Conquistou alguma coisa? Qual é a próxima que você tem para conquistar? Eu quero te pedir atenção a um dos pontos mais importantes de todo esse livro. Se você entender isso, você entende pai rico, pai pobre de verdade. O pai rico diz que a diferença entre ricos e pobres aparece claramente no fluxo do dinheiro. Não é quanto a pessoa ganha, não é sobre isso. É para onde o dinheiro está indo, para onde ele vai. Quando uma pessoa paga a si mesma primeiro, o dinheiro é forçado a trabalhar para ela. O fluxo é criado dessa forma. Quando a pessoa paga todo mundo primeiro e deixa a si por último, ela passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro para pagar as despesas que ela vem gerando. O dinheiro entra e ele sai, quase que automaticamente. E esse é o motivo pelo qual pessoas com salários altos continuam ainda muito endividadas. E pessoas com rendas aparentemente menores conseguem construir um bom patrimônio. Já viram isso? Não é sorte, é estrutura. É estrutura, é logística do pensamento. O pai rico, gente, ele mostra isso com uma espécie de um diagrama muito simples no livro. Para quem não leu, eu convido a ler, porque lá tem todos os desenhos desses diagramas. De um lado, o dinheiro vai direto para as despesas. Do outro lado, o dinheiro passa primeiro pelos ativos. E essa passadinha pelos ativos vai mudar tudo no fluxo do seu dinheiro. Porque os ativos controlam o dinheiro no seu bolso. Os passivos, eles tiram o dinheiro diretamente do seu bolso. Parece um conceito simples, né? Mas ele exige muito autocontrole, exige disciplina, exige dizer não. Não agora para depois vivermos melhor no futuro, né? Por isso o pai rico bate tanto na tecla do autocontrole. O autocontrole é um dos pontos que ele fala bastante. Ele diz que essa é uma das habilidades mais difíceis do ser humano desenvolver. Será que para você tem sido difícil desenvolver essa habilidade? Porque o mundo inteiro, gente, incentiva a gente a gastar, a comprar agora, a parcelar, a justificar. Mas quem não controla os próprios impulsos trabalha a vida inteira para pagar as escolhas passadas, as escolhas do passado. Outro ponto fortíssimo desse capítulo é o poder do bom conselho. O pai rico vai dizer algo muito direto para a gente. Informação financeira não é gratuita. Conselhos errados custam caro, a gente paga caro. E conselhos baratos geralmente vêm de quem nunca construiu absolutamente nada na vida. Por isso ele alerta para a gente aprender a escolher melhor, para a gente escolher bem. Quem você escuta, quem você imita, quem você considera uma referência na sua vida. Nem todo mundo que fala bonito, gente, vai saber o que está dizendo. E a gente tem que ter essa consciência, né? Ele também vai falar sobre aprender com quem ganha dinheiro de verdade. Não apenas com quem está dando opinião. Porque opinião não vai pagar as nossas contas. Já o resultado paga as nossas contas. Em seguida, o pai rico também vai entrar num ponto muito interessante, a importância de aprender rápido, mais rápido. A gente se aprimorar nisso. Ele diz que o mundo muda rápido demais para quem aprende devagar. A gente tem que tentar aprender na velocidade do mundo, no mínimo. Quem aprende rápido vai se adaptar melhor aos imprevistos. Quem aprende devagar se torna um prisioneiro da vida. Ele conta como aprendeu fórmulas muito simples para ganhar dinheiro, testando, errando, ajustando, não esperando perfeição, mas buscando um progresso na própria vida dele. Dá uma olhada, se aprofundem, leiam esse livro. Depois ele traz para a gente uma lição que muita gente ignora, pessoal. A riqueza, ela dificilmente vai ser algo que a gente imagina.
A gente precisa desenvolver muitas habilidades para a gente conquistar a riqueza. Habilidades de vendas, negociação, investimentos, comportamento humano. Quem depende de uma única habilidade se torna vulnerável. Então não dá para ficar estagnado, pensando de uma maneira muito dentro da caixa. O Pai Rico, ele fala que são os nossos ativos que devem comprar os nossos passivos. E esse ponto é muito importante. Ao invés da gente trabalhar para pagar as coisas, você precisa construir ativos que vão te possibilitar pagar por aquilo que você tanto deseja. E é assim que a liberdade começa a tomar formato na nossa vida, ganhar forma. Ele vai deixar claro que não existe atalho, existe processo. Existe erro, existe aprendizado, existe persistência, mas também existem muitas escolhas que precisam ser bem feitas. No fim do capítulo, ele vai listar pra gente 10 passos que resumem tudo o que foi dito ao longo do livro. E todos eles vão apontar para uma mesma direção. Movimento do pensamento, movimento de decisão, movimento de atitude, porque quem fica parado fica exatamente onde está, não sai do lugar. Percebem como tem movimento em tudo que ele lista? Gente, o Pai Rico e o Pai Pobre termina com uma mensagem muito clara para todos nós. Você não precisa ser um gênio, você não precisa começar a vida rico, um herdeiro, por exemplo. Você não precisa ter tudo resolvido rápido. Você precisa se movimentar para você se capacitar, investir em você. Talvez esse seja o maior erro das pessoas, ficarem esperando as coisas acontecerem, se sentirem prontas, esperando o momento de se sentirem prontas financeiramente, emocionalmente, intelectualmente, e esse momento nunca chega, ele não vai chegar. O Pai Rico vai ensinar pra gente com muita clareza que muitas coisas vão acontecer depois do movimento que a gente faz, e não antes. Aprender isso, entender isso, ajuda muito a vida de todos nós. Esse livro, gente, não promete 1000 facilidades. Ele vai oferecer responsabilidade. Ele não oferece aquela riqueza rápida que muita gente procura nas redes sociais. Ele oferece consciência. Então, para fechar esse episódio, eu quero te deixar com uma reflexão muito, mas muito sincera aqui hoje. Uma reflexão para você ouvir e tentar aplicar. A sua relação com o dinheiro, ela precisa mudar. Basta você aplicar algumas coisas hoje que no futuro tudo pode passar a acontecer diferente. A sua vida pode mudar mais fácil do que você está imaginando e mais rápido. Mas nada muda se ficar só na sua cabeça. As coisas precisam transbordar, conhecimento precisa vir à tona, consciência precisa realmente ser algo concreto na tua vida. Você precisa parar de pensar quanto eu quero ganhar. A pergunta que você precisa passar a fazer com mais frequência, segundo ele, é o quanto eu estou disposto a mudar a minha vida, os meus hábitos. Esse foi o Pai Rico, Pai Pobre, gente. Não como um livro sobre dinheiro, mas como um livro sobre escolhas. E agora, a escolha é totalmente sua. Sua, minha, de todos nós. Ela é individual. Antes de qualquer coisa, eu quero te dizer uma coisa com muita clareza. Se você conseguiu chegar até aqui, se você leu o livro até o fim, ou se você assistiu todos os episódios que a gente transmitiu aqui no Papo de Livro, se você conseguiu acompanhar essa jornada completa, do primeiro ao último episódio que está se encerrando hoje, você já fez algo que a maioria das pessoas não faz. Você já é um grande vencedor. Celebre esse passo. Você parou para pensar. E pensar hoje em dia, gente, é um ato quase que de coragem. O Pai Rico, Pai Pobre nunca foi um livro sobre enriquecer rápido. Ele é um livro sobre a gente acordar, né? Acordar para a forma como fomos ensinados a lidar com dinheiro, sem ficar culpando os nossos pais, não dá mais para culpar. Sobre a forma como a gente entende o trabalho, sobre a forma como a gente entende as nossas escolhas de vida. Nesse capítulo, o autor vai frisar muito essa questão do movimento, sobre a gente aprender a sair do lugar fisicamente, se movimentar por dentro, movimentar a nossa mentalidade, movimentar-se no sentido de ganhar mais responsabilidades. A maioria das pessoas espera sentir segurança para agir, mas a verdade é que segurança sempre vai vir depois da ação, não antes. Já falei e repito sobre isso. Coloca isso dentro da sua cabeça. Quem espera pelo cenário perfeito vai acabar vivendo sempre de cenários possíveis. O livro vai mostrar pra gente que grandes negócios são muito fáceis de nos encontrarem depois que você treina o seu olhar. São os negócios que te encontram.
Como andar de bicicleta. Ele fez essa analogia, não foi? Depois que a gente se equilibra, depois que a gente vai pensar melhor. Mas ninguém aprende a pedalar lendo sobre bicicleta. Quando o autor fala em despertar o gênio financeiro que tem dentro da gente, o gênio interior, ele está dizendo algo muito mais profundo para a gente refletir. Esse gênio não é sobre talento, gente, é sobre treino. A nossa cultura nos ensinou a trabalhar duro demais, estudar muito, buscar estabilidade, confiar que alguma empresa ou governo ou um sistema vai cuidar da gente até o fim da nossa vida. Mas isso adormeceu a nossa capacidade de pensar fora da caixa, de pensar diferente. Pensar em ativos, pensar em alternativas, pensar em escolhas. Então o Robert nos faz esse convite. E no capítulo 9, quando ele pergunta, ainda quer mais? Porque ele traz um capítulo extra ali pra gente. Ele diz basicamente isso, ok, agora você entendeu a filosofia, mas o que você vai fazer com isso? E ele começa a te provocar ainda mais nesse capítulo extra que ele traz no livro. É muito interessante. E a primeira orientação é quase que desconfortável da gente ouvir. Porque ele diz, pare de fazer o que você está fazendo. Pare. Faça uma pausa real e avalie se aquilo que você faz hoje realmente está te levando para onde você tanto deseja chegar. Porque, gente, repetir sempre a mesma estratégia, caminhar pela mesma estrada, esperar um resultado diferente repetindo a mesma estratégia, não é persistência. É uma insistência cega, desenfreada. Depois ele vai falar sobre procurar novas ideias. Novas ideias que surgem no mesmo ambiente mental de sempre. Não, elas vão surgir quando você muda as referências. Novos livros, novas conversas, novas perguntas, não é no mesmo ambiente mental, gente. É pensar um pouco diferente, é buscar novas possibilidades. E ele também vai dizer algo essencial: encontre alguém que já fez aquilo que você tanto quer fazer. Observe, pergunte, aprenda. Não para imitar o caminho exato que a outra pessoa seguiu, mas para entender a lógica por trás das decisões. Isso facilita, agiliza o seu processo. Outra orientação poderosa, faça cursos, participe de palestras, estude constantemente. Mas aqui existe um alerta muito importante, gente. Estudo que não vira ação, vira acúmulo de informação. E informação sem aplicação vai gerar ilusão de progresso na vida das pessoas. É só ilusão. O progresso está só na teoria. O livro insiste em algo que muita gente evita. Faça escolhas. Faça ofertas. Erre. Negocie. Faça propostas. Ouça não. As pessoas precisam encarar as suas vulnerabilidades, se jogar no mundo. Ele também fala sobre observar mercados. Andar mais, escolher mais, olhar mais, perceber as mudanças que estão à sua volta. As oportunidades, elas não avisam quando chegam, elas simplesmente aparecem, disfarçadas de algo que para quem não está atento não vai conseguir ver. Outro ponto genial, procure pechinchas em todos os mercados, mas não só para você economizar dinheiro, para você treinar o seu olhar estratégico. Quem aprende a comprar bem, aprende a pensar melhor em todas as áreas da vida, em todos os campos da vida. Ao longo desse capítulo, gente, uma coisa vai ficar muito clara. O autor não defende fazer as coisas com pressa. Ele vai defender constância, frequência. Pequenas ações repetidas ao longo do tempo vão construir a sua verdadeira liberdade. Quando a gente chega às ideias finais desse capítulo, o tom muda. Ele se torna mais pessoal, ele explica pra gente como ele escreveu esse livro e a razão pela qual ele escreveu, que não foi o dinheiro, mas sim mostrar que muitos problemas cotidianos não são falta de dinheiro, são falta de inteligência financeira, que é muito maior do que o dinheiro. Sem esse tipo de inteligência, as pessoas vão recorrer sempre às mesmas fórmulas. Poupar mais, fazer mais empréstimos, pagar mais impostos, mas raramente vão questionar se existem outras formas. Ele conta inclusive a história de um amigo dele, que se preocupava em pagar a faculdade dos filhos trabalhando duro, aplicando em fundos tradicionais, e foi possível ele encontrar formas diferentes, mas ele precisou usar a inteligência, não só o esforço.
Aqui entra um ponto muito importante, gente. O pai rico, pai pobre, ele não desvaloriza o trabalho. E é importante a gente entender isso também. Ele desvaloriza a dependência exclusiva do trabalho. Trabalhar é muito digno, mas depender do trabalho é algo arriscado demais. E é essa frente que ele defende no livro o tempo todo. Esse risco não aparece de imediato. Ele vai aparecer com o tempo, com o passar do tempo. O livro todo, gente, aponta muito para uma verdade que incomoda algumas pessoas. O livro mudou a forma como a gente aprendeu sobre o dinheiro, os conceitos que a gente tem enraigado sobre o dinheiro. No fim de tudo, a mensagem não é sobre ser rico, ficar rico. É sobre ser responsável pelas próprias escolhas. Ninguém consegue, ninguém pode decidir por você como gastar o seu dinheiro, como usar o seu tempo, como estruturar a sua vida, mas você paga o preço de todas essas decisões que você terceiriza na sua vida. O pai rico, o pai pobre não vai apontar culpados. Ele não culpa ninguém, o governo, empresas, ele vai te ajudar a criar consciência. E consciência às vezes incomoda. Porque depois dela, não dá pra dizer que a gente não sabia. Depois que a gente adquire consciência, a gente já sabe, então a gente enxerga as coisas. Se você fechar esse livro e nada mudar na sua vida, tá tudo bem. Mas fecha sabendo que foi uma escolha sua. Aí você tá assumindo a responsabilidade por não gerar nenhum movimento mesmo depois de ter lido o livro. Se você muda alguma coisa, mesmo que pequenininha, já é um avanço grande que você tá dando. Se você mudar os seus hábitos, se você mudar a forma como você joga, se você mudar um pouco a sua mentalidade, se você mudar um pouco o seu estilo de vida. Então, gente, eu quero terminar esse roteiro com uma pergunta simples, mas profunda. Simples, porém profunda. Você está vivendo do jeito que você foi ensinado ou do jeito que você escolheu? Porque no fim das contas, riqueza não é sobre dinheiro. É sobre liberdade de escolha. E liberdade começa quando você decide pensar por conta própria. Esse Pai Rico, Pai Pobre, ele foi um livro que trouxe isso, gente, não como um manual, mas como um espelho. E agora, o movimento, ele cabe a cada um de nós. É seu, é meu, é de cada um que está assistindo, né? Se você chegou aqui, não foi por acaso. Ninguém lê esse livro até o fim só por curiosidade. É porque você tem realmente um propósito aí, algo te incomodando na sua vida, uma necessidade de mudança. Quem chega até aqui é porque já percebeu que existe algo errado na forma como a gente foi ensinado a lidar com o dinheiro. Então faz uma pausa curta e talvez a pergunta mais importante não seja o que você ganha, o quanto você ganha, mas como você pensa enquanto ganha. Como você pensa enquanto ganha. O que o Robert realmente quis dizer com inteligência financeira, muita gente acha que inteligência financeira, gente, é saber investir em ações, em negócios, em imóveis. Mas o livro mostra de forma quase desconfortável pra gente que é outra coisa. Inteligência financeira é a capacidade de tornar decisões melhores. Mesmo sob pressão, mesmo quando você está sendo apertado pela vida. Não é sobre não errar, é sobre errar pequeno, aprender rápido e ajustar o caminho sempre que é necessário. E aqui mora um ponto-chave desse capítulo final. O Robert não vai entregar fórmulas prontas pra gente. Ele entrega fórmulas sim, mas pra gente pensar juntos, enquanto a gente tá lendo esse livro e depois dele também, né? Uma das primeiras orientações simples e que quase ninguém leva a sério, para de fazer o que não está funcionando. Pensa sobre isso, gente. A maioria das pessoas dobra o esforço quando está errado e continua fazendo a mesma coisa. Para de trabalhar duro e ficar se culpando. O que é que você está insistindo tanto? Em que direção você tem insistido tanto há anos e que não traz resultado nenhum? Então é sobre ser honesto com você mesmo. Já provou que não funciona? Muda o caminho, muda a direção, né? Outro ponto fortíssimo que ele traz para nossa reflexão é se você busca conselhos financeiros de pessoas que nunca construíram um patrimônio na vida, você vai repetir exatamente o resultado delas. É isso que você está fazendo. O Robert ele vai reforçar isso para a gente no livro. Procura livros diferentes, histórias diferentes, ideias diferentes fora do padrão para você seguir. Todas essas são conversas desconfortáveis. Ambientes onde você se sente pequeno demais, sai desse ambiente.
Crescimento real quase sempre vai machucar o nosso ego. E não tem problema machucar. Tem um outro trecho que parece ouro, vale muito. O Robert aprende fazendo as escolhas certas, as ofertas certas, estudando para depois tomar ação. Mas não fica estagnado, não. Ele estuda, entende que o timing é muito importante, que tem necessidade de agir rápido e vai lá e faz. Negociação, gente, não pode ser uma escolha só emocional. Quem foge dessa verdade vai cair num buraco negro, financeiro ainda, um buraco financeiro negro. Renda ativa faz a gente trocar tempo por dinheiro. É sobre isso. Renda de portfólio é igual a dinheiro investido, trabalhando pra gente. Renda passiva, sistema e ativos gerando fluxo contínuo pra gente. Isso é a renda passiva. O problema não é começar pela renda ativa. O problema é morrer nela. E aí tem uma frase muito forte que diz assim: trabalhar muito não é virtude. Você nunca constrói quando você trabalha em excesso. Quando você, inclusive, consome o seu próprio tempo trabalhando. Conseguem absorver tudo isso? É um universo interessante pra gente mergulhar, não é? E ele fala que a gente tem que quebrar essa ideia que tudo que é conselho de rico tá relacionado à sonegação, a não pagar imposto. Ele diz que está relacionado muito mais a entender a estrutura de vida que o rico constrói. São coisas diferentes, né? A gente quebrar um pouco os nossos preconceitos e rótulos. Bom, gente, é isso. E eu não sei se você aprendeu quando você era criança a virar essa chave. Talvez você já tenha vindo de uma família que te ensinou isso. Mas se você não aprendeu, você precisa ter coragem para aprender agora. Para colocar isso em prática agora. E essa leitura, esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, que eu acabei não mostrando a capa dele aqui, mas agora eu estou mostrando, ele avança em muitas camadas do ser humano que muitas vezes a gente não fala sobre elas, que não falam simplesmente do que é o resultado, não é só sobre apertar um botão e ganhar dinheiro, prosperar rápido, igual as redes sociais muitas vezes têm trazido aí para as pessoas. Ele vai trazer coisas que tem por trás, outras camadas, medo, ego, orgulho, vergonha de errar, necessidade constante de aprovação que a gente tem, de fazer as coisas para mostrar para o mundo. Muita gente não quebra financeiramente por falta de dinheiro, mas vai quebrar por não suportar o descontrole emocional, o desconforto emocional que o crescimento vai trazer. Depois de tudo isso, o Robert devolve pra gente uma outra responsabilidade. O que você vai fazer agora? Tá sabendo de tudo isso? O que você vai fazer agora? Não é sobre sair daqui rico, gente. É sobre sair daqui consciente. Se esse livro te incomodou, se ele faz você fazer perguntas para si mesmo, isso é muito bom. Porque com certeza você tem a possibilidade de gerar grandes mudanças para sua vida a partir de agora. E a pergunta não é sobre você querer mais dinheiro, se você quer mais dinheiro. Não é essa a pergunta. A pergunta é, você está disposto a se tornar a pessoa que você precisa para saber lidar com esse dinheiro todo que você tanto quer, né? Então o dinheiro aparece, mas não como protagonista. Ele é um coadjuvante. Você já não é mais a mesma pessoa que você era quando você começou a ler esse livro ou assistir esses episódios. Isso eu tenho certeza e você deve ter certeza também. Você já sabe, talvez, exatamente que você precisa gerar algumas mudanças na sua vida. Alguma coisa já mudou aí dentro de você. Isso é irreversível. Que bom que é irreversível, não tem como voltar atrás. Esse livro vai falar sobre escolhas, caminhos possíveis, e no fundo ele vai te perguntar onde você trabalha na sua vida, não o lugar onde você trabalha, mas o que você vem trabalhando dentro de você, né, para você se tornar uma pessoa mais próspera financeiramente. Ele não está aqui trazendo rótulos para pessoas, ele não está apontando dedos e acusando por você não ter feito o que deveria ter feito até agora. Ele está mostrando níveis de dependências e níveis de liberdade diferentes que existem. Alguns vão viver de troca direta de tempo por dinheiro, outros vão construir sistemas que trabalham mesmo quando eles descansam. Nenhum quadrante tá errado, nenhum desses quadrantes. Mas ficar em um quadrante por falta de consciência, isso vai cobrar um preço mais alto. O livro vai deixar muito claro que independência financeira não começa com dinheiro, gente. Começa com mentalidade, com capacidade de assumir responsabilidades.
Inclusive responsabilidade pelas próprias escolhas que a gente faz, mesmo quando elas são desconfortáveis, mesmo quando dão medo, quando dão errado. Talvez o maior choque desse livro não seja aprender o que são ativos e passivos, mas sim perceber que muita gente vive cansado, sobrecarregado, ansioso. Não porque trabalha pouco, ou porque trabalha muito, mas porque trabalha sem direção. Não é sobre a quantidade de trabalho. O pai rico nunca prometeu facilidades. Ele promete clareza. Clareza para entender que segurança absoluta não existe na vida de ninguém, de ninguém, de ninguém. Que estabilidade é muitas vezes uma ilusão bem desconfortável na vida de qualquer pessoa. Então, e que a verdadeira proteção, ela também vai vir da capacidade que a gente tem de se adaptar, de aprender, de se mover. Ao longo de todo o livro, uma ideia vai se repetindo toda hora. De formas diferentes, ele volta dizendo: o problema não é errar, o problema é não aprender com o erro que você comete. O problema não é começar pequeno, gente. O problema é nunca começar, é ficar sempre projetando começar no futuro. Quando ele pergunta em que área da sua vida você está, em que quadrante desses que ele mencionou você está, essa não é uma pergunta para a gente responder em voz alta. É uma pergunta para a gente responder com honestidade para nós mesmos. E mais importante ainda, é uma pergunta que pode mudar ao longo da vida. Ela não vai ser a mesma pergunta para sempre. Você não está preso a uma única escolha que você fez lá no passado. Você é dinâmico, complexo, inteligente. Você é um ser dinâmico. Você não está condenado a repetir a história que te ensinaram lá no seu passado. Seja pais, seja um antigo amigo, uma antiga esposa, um antigo marido. Você não é refém da educação financeira que te deram ou da falta dela. Da falta daquilo que você recebeu. A partir do momento em que você entende as regras do jogo, fingir que você não sabe passa a ser, sim, uma escolha. Esse livro não é sobre ficar rico, gente. É sobre parar de ser ingênuo financeiramente. É sobre entender que dinheiro amplifica as nossas decisões, amplifica hábitos, amplifica quem você realmente é. Se você usa o dinheiro para fugir de você mesmo, nenhuma quantia no mundo vai ser suficiente para te deixar rico. Mas se você usa o dinheiro como uma ferramenta, como um meio, como uma estratégia de liberdade própria, de liberdade para a sua própria vida, a conversa vai mudar completamente. E é aí que a gente precisa refletir e depois, em seguida, rapidinho, agir. O encerramento desse livro não é um ponto final, ele é uma vírgula. Depois da última página que a gente leu aqui, começa quando você aplica. Vai começar uma rotina nova. O livro não termina na última página. Então é sobre tudo isso. O que vocês acharam, gente? O que vocês estão achando desse conteúdo? Conta pra mim. Dá o seu joinha aqui, faz o seu comentário. Já se inscreveu no canal? Participa desse universo junto comigo. A gente não muda tudo de uma só vez. E nem a gente precisa mudar tudo de uma só vez. Se você mudar um pouquinho a cada dia, um hábito novo que você ficava repetindo e você passa a ter outro, uma decisão que era automática e agora passa a ser mais pensada, tudo isso já vai gerar um movimento na sua vida. E o Papo de Livro, com esses conteúdos todos, vai te ajudar a gerar esse movimento. Porque a gente está sempre falando de pontos como esse, que estão abrindo a sua consciência, a sua mente. Não existe um movimento impulsivo que vai te trazer um resultado. Trata-se de movimentos conscientes. Eu não quero aqui encerrar deixando uma pergunta pronta, um clichê, aquela coisa que você ouve e fala: ai meu Deus, não é sobre isso. Mas é para você refletir e levar para sua vida financeira mais consciência, hábitos novos, novas verdades, não só acreditar naquelas verdades absolutas que o mundo te conta o tempo inteiro. É sobre isso. Gente, essa aqui é a capa do livro. Mais uma vez eu tô mostrando pra vocês. Pra quem perdeu os episódios anteriores, corre pra nossa playlist aqui no YouTube e assiste os 3 primeiros episódios. Vale muito a pena, tá? Mesmo que você já tenha assistido esse quarto aqui e não tenha visto os outros ainda. Já ativa o sininho aqui no canal pra você ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. Vem com a gente mergulhar nesse universo. Mergulhar agora nesse outro livro que é o Rápido Devagar, que começa nessa quinta-feira às 20 horas no horário de Brasília. Espero por você aqui no Papo de Livro.